Cada um com a sua opinião, porque a gente tem mais aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia nesta quinta-feira. Já fica aí, porque eu quero contar para vocês que o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, subiu o tom contra o MST em encontro com ex-ministros da área hoje em Brasília. O que ele disse? Olha só o que disse o ministro. Invasão de terra não pode ser concebível. É tão grave quanto invadir o Congresso. Invadir terra é tão grave quanto invadir o Congresso ou o ministro está sendo muito pressionado nesse momento por várias frentes? Começo contigo, Fábio Piperno. Vem aí uma CPI do MST. Sim. Eu insisto para que essa CPI passe a ser não uma CPI do MST, porque isso tudo é muito pouco, mas sim uma CPI da questão fundiária, porque isso tem que ser discutido no Brasil, porque tem muito pilantra aí com posse ilegal, com a cumplicidade de políticos importantes, e é claro que o ministro, ele tem, no mínimo, assim, para ser gentil, ojeriza ao MST. Ele é alguém ligado aos produtores rurais e nada contra isso. Ele é alguém que conhece muito bem essa questão. Concorda com o ministro, Gani? Concordo. Aliás, está me surpreendendo este ministro. Estou até achando que ele é um agente infiltrado, porque ele tem posições que não agradam o governo, não agradam o MST. Correto. O crime contra a propriedade privada. A propriedade privada é um dos pilares da democracia, é um dos pilares da liberdade, é um dos pilares da civilização ocidental. É tão grave quanto invadir o Congresso. E ele está correto. E veja que o que está ocorrendo, né? O governo federal deu a secretaria para um ex-coordenador do MST e essa secretaria comanda ali recursos da Conab com um orçamento de 1,5 bilhão de reais. Segré. Eu cada dia gosto mais desse ministro. É mesmo? Muito. Estou admirando. Faz assim para ele. Fantástico. Mas a dúvida é, ele mencionou uma coisa muito interessante, concordo absolutamente, invadir terras... Estão falando aqui para mim que daqui a pouco você vai trocar de cadeira com o Piperno, é? Não. Também não exageremos isso, não. Mas estamos trazendo o Piperno mais para o centro. Mas é que essa fala tem lógica, Evandro. Tem muita lógica. A dúvida é, por que se o ministro está falando que é equiparável invadir terras produtivas, sobretudo, com a invasão do Congresso, não tem ninguém preso do MST? Fica essa dúvida aí no ar. Inclusive, eu quero falar com vocês sobre uma manifestação de um integrante do Movimento Sem Terra, na verdade, do líder nacional, que eu vou trazer agora aqui para vocês para que a gente possa colocar um pouquinho disso. Olha só o que ele disse hoje em uma entrevista à Folha de São Paulo. Que não somos correia de transmissão do governo e não aceitamos nenhum tipo de coleira ou focinheira sobre a organização do MST. O que ele coloca? Que sim, vai se apoiar o PT nos momentos que forem necessários, e o governo federal, mas que não estão presos diretamente a ele. Como é que vocês veem essa relação ou essa reação de um líder nacional do MST em relação a um governo que tem tanta ligação com esse movimento? Piperno. Eu acho que ele não está entendendo o momento político. Bom, primeiro, em relação ao ministro Fávaro, é bom que se diga o seguinte, ele não tem nada de diferente do que foi o Roberto Rodrigues do primeiro governo Lula. Um homem de mercado, um homem ligado ao agronegócio, que fez, aliás, uma gestão muito eficiente, elogiada à época, como provavelmente o atual ministro, um ex-senador, vai ser também elogiado lá pelos proprietários rurais, enfim, pelos produtores rurais. Ô Piperno, mas você acha que essa reação do ministro da Agricultura tem a ver também com a pressão que ele está sofrendo da Frente Parlamentar Agropecuária e também daquele blocão que foi montado pelo Lira e que, inclusive, gostaria que esse cargo de ministro da Agricultura estivesse com alguém ligado a esse blocão? São duas coisas. Ele é pressionado, sim, por esse lado que você citou, ele é alguém do agronegócio. E segunda coisa, ele, obviamente, como eu disse, não tem nenhuma relação com o MST, e ele é um político, ele tinha mandato, e ele, provavelmente, ele está entendendo essa engrenagem muito melhor que o MST. Explico isso, é muito fácil. O governo vai precisar dos votos da bancada do agronegócio, principalmente no momento em que chegar a reforma tributária. Como é que o governo vai querer aprovar uma reforma tributária que já é hoje, sem ter o texto final, já é hoje,
combatida pela bancada do agro, Que tem mais de 300 deputados. que tem um monte de deputados, como é que o governo vai querer contar com esses votos se o governo acolher todas as pautas do MST? Então, é óbvio que esse relacionamento entre o governo e o MST, ele vai ser muito mais tenso do que já foi em qualquer outro momento. Sabe que eu tenho que trazer uma informação aqui para vocês? Eu monitoro vários grupos de grandes produtores rurais do país e grupos que são formados por centenas de pecuaristas e agricultores que integram todos os estados do Brasil. E hoje eles estavam debatendo, inclusive, o anúncio de um documento de apoio da participação do ministro Carlos Fávaro na AgriShow, que é uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil e do mundo quando falamos em tecnologia. Ou seja, para se dizer que sim, ele seria bem-vindo lá e que caso ele não fosse, seria uma decisão dele. Isso por conta de todo o debate envolvendo a participação de Jair Bolsonaro ou a possibilidade de Jair Bolsonaro ir à feira, mesmo não estando mais no governo. Essas atitudes do ministro Carlos Fávaro, então, estão sendo bem acolhidas, ou seja, ampliando o setor ou ampliando a presença dele no setor, mesmo com essas invasões do MST? Agora, 5h30 da tarde, o pessoal da rádio vai ter que sair, mas já está de volta, a gente continua nas outras plataformas. Segré. Eu acho que sim, claro. O agronegócio está muito contente com essas falas porque se sente protegido. A questão é por que, de repente, uma coisa que era intrascendente na prioridade do governo, que era o MST, e até displicente, dizendo, bom, mas eles não invadem terras produtivas. Até que mostraram que sim, invadiam terras produtivas. E agora mudou o discurso. E, por outro lado, a pressão do MST dizendo, eu apoio o presidente Lula, apoio o PT, mas eu acompanho ele até o cemitério, eu não entro. Aí falou, peraí. Essas falas, geralmente, Evandro, buscam uma ou duas coisas: recursos ou poder. Quando um dirigente do MST está explicitamente fazendo comentário de apoio, mas não incondicional, está dizendo, se você não me dar o dinheiro, o poder, eu posso ser contrário a você. E aí a dúvida é, quem financia o MST? E aí vou tomar só uma ironia em função do que o Piperno menciona, que eu estou de acordo. Tem que investigar tudo, não seria somente isso. Mas o que diria o Partido dos Trabalhadores em relação à tua proposta? Não, porque isso pode desviar a atenção para outras questões. Por isso eu não queria a CPMI do 8 de janeiro. Quem financia o MST é a principal pergunta que a Frente Parlamentar da Agropecuária deve fazer na CPI do MST, que teve aí, que avançou e que foi muito comemorado pela bancada. Inclusive, eu quero colocar a vocês aqui que o líder do MST também disse nessa entrevista que as ações do MST estão dentro do marco na democracia e que se o Congresso firmar essa CPI que foi comemorada agora, será uma perseguição política. O MST diz que vai ao STF. Eu quero saber que democracia é essa que permite a invasão da propriedade privada, a não ser que seja essa democracia comunista, democracia socialista, né? Que é democracia só de fachada e no nome. Mas isso não tem nada a ver com democracia e com liberdade. Em relação ao financiamento, basta a audiência dar um Google aí, financiamento do MST, que tem um monte de matérias, inclusive tem uma de 2009 que diz o seguinte, isso é fato, né? O governo federal financia o MST por meio de entidades ligadas ao MST. Não é diretamente que ele está financiando, mas há um repasse para essas entidades ligadas ao MST. Na época, 2009, a reportagem, 135 milhões de reais. Evidentemente que de 2009 a 2014 passaram anos e teve mais dinheiro envolvido. E sabe o que me chama a atenção, ô Segré? É que vinha 2.400 governo Fernando Henrique, grandes números, tá? Mais ou menos. Aí vem 1.900 nos dois governos Lula, grandes números. Aí cai para 900 e alguma coisa no governo Dilma. Chega no governo Temer, 54.
Quer dizer, é uma queda. Aí, Jair Bolsonaro, 14. E agora já tem 15 invasões, que é superior a todo o governo Bolsonaro. Então tem uma baita relação aí, né? Inclusive, eu quero trazer aqui para vocês também que o MST menciona que outras CPIs já foram registradas contra o movimento e que eles saíram fortalecidos dessas comissões. Ou seja, o MST saiu ainda mais robusto, mesmo depois de investigações que, segundo esses integrantes, não encontraram nada. Corre-se esse risco, e aí eu digo esse risco, para a Frente Parlamentar Agropecuária que está encampando essa comissão. Ou o MST tem a possibilidade de sair fortalecido mais uma vez, Piperno? Olha, eu não sei, Evandro, honestamente, o que pode sair disso em relação ao MST. Mas, e essa, confesso para você que não é nem a minha preocupação prioritária. Eu acho que se há uma questão de dúvida e tal, enfim, a sociedade tem o direito de ir lá investigar. Quem não deve, não teme. E agora, eu estou muito ansioso para que isso se torne uma CPI da questão fundiária. Eu tenho insistido nisso sempre, porque por mais que o MST já tenha recebido recurso, por mais que ele tenha sido responsável aí pelo assentamento de milhares de pessoas, se você juntar todo o volume de terras que o MST, de alguma forma, hoje ocupa legalmente, né, por conta de títulos de posse e tal, isso é muito menor do que, por exemplo, um conjunto de, de propriedades que se formaram a partir da grilagem de terras, principalmente no centro-oeste e no norte do país. Quero saber de você, Segre, por que você levantou a mão? Levantei a mão porque fiz uma conta e a conta não fecha. Quando você tem, historicamente, não importa de quando, deve ter aí um registro de quantas pessoas estão desejando, planejando, talvez merecendo até uma terra para produzir os seus bens, os seus alimentos. Isso eu acho válido. Começou o Partido dos Trabalhadores, o Lula, presidente em 2003, certamente entregou terras, propriedades rurais. Todos os governos fizeram a mesma coisa. O Bolsonaro, inclusive, entregou muitos títulos e, sobretudo, para mulheres, para não correr o risco de que o título era para o homem, depois se separava, deixava a mulher sem atendimento, sem atenção. A dúvida é por que cada vez tem mais movimento sem terra? Ou seja, na minha opinião, tem uma questão política por trás em que vamos tentar reclamar alguma terra e aí, será que não tem algum negócio no meio? Essa é a questão. E me parece válido essa CPI. Eu acho que não vejo a possibilidade de que o MST saia fortalecido. Muita gente que votou o presidente Lula não está conforme com essas questões de invasão de terra. Embrapa, que destruíram questões de pesquisa durante muito tempo, feitas para melhorar a produtividade do campo, e hoje não tem. Então me parece que vai ser bom se incluir essa questão da grilhagem, do garimpo, da questão fiduciária, me parece muito interessante, mas o importante é saber quem financia o MST. Agora, sabe o que os integrantes do MST falam sobre essa questão das invasões de terras, inclusive públicas, como o da Embrapa, por exemplo, que contribui tanto para a pesquisa e para o desenvolvimento da agropecuária aqui no Brasil, que são questões de protesto. Protestos necessários neste momento em que o governo poderia se abrir para a questão da reforma agrária, algo que não foi feito pelo governo anterior de Jair Bolsonaro. Você vê dessa forma, Alan Gani? Quer protestar? Então faça protestos sem vandalismo, sem destruir pela segunda vez a Embrapa, que gera emprego, que gera renda, que gera ciência para o país, que não destrua as propriedades da Suzano, que gera empregos diretos e indiretos para o país, que gera muita renda para o governo porque paga muito imposto. Então proteste dentro da legalidade. O protesto é bem-vindo numa democracia, mas sem vandalismo, sem quebra-quebra, respeitando a propriedade privada. Faça então também o lobby no Congresso Nacional, faça pressão junto aos seus deputados, aos deputados do PT, aos deputados de esquerda, é do jogo. O que não dá mais, o que a sociedade brasileira não tolera é destruição no campo. Piperno, só para a gente arrematar esse debate aqui, para a gente seguir falando de comissão, só que de outra comissão, porque tem várias aí que foram aprovadas. O que você estava com esse olhar de soslaio aqui para o Alan Gani? Não, tava assim, carinhoso. De fato... Só eu vejo às vezes. Tem uma série de formas aí de protestar, né? Eu sou de Araçatuba, já falei isso muitas vezes aqui, quando você sai da cidade, vai chegando assim, enfim, na direção da beira do rio lá é o Tietê, tem uma imensa fazenda
de um dono de boates eróticas aqui de São Paulo, famoso e tal, né? Ele tem uma propriedade muito grande lá, que já tentaram invadir. E aí, então, houve um momento em que eles fizeram um acampamento do lado de fora da propriedade. Então, você ia para o rio, você passava em frente lá ao acampamento. Aquilo ficou lá um tempão. Então, é melhor fazer isso do que invadir. Isso eu acho que é uma forma de protesto, inclusive. Uma outra coisa que eu já citei aqui, inclusive. O MST tem alguns cases, por exemplo, Fazenda Anone, que é uma coisa histórica e tal, que é um assentamento que deu muito certo e deixou os proprietários, inclusive, né, em ótima situação econômica com o tempo, que eles acabaram se desenvolvendo, fizeram cooperativas e ganharam dinheiro, ótimo. Formou-se, então, um assentamento que se inseriu numa estrutura capitalista de produção. Então, isso tem que ser mostrado. O fato o vinho que eles produzem sem trabalho escravo mostra isso para a sociedade, né? Então, o arroz orgânico, eles são líderes nisso. Sim. Mostra. Então, falta ao MST usar exatamente essa agenda positiva que ele, em algum momento, foi capaz de proporcionar. Boa. Esses protestos, que eles chamam de protestos, prejudicam essa agenda positiva que o Piperno acabou de mencionar pra gente, Segré? Claro, porque você vai lembrar, a sociedade vai lembrar da coisa ruim, não da coisa boa. Imagina que interessante seria, como o Piperno mencionou, fantástico. Nós, MST, estamos providenciando isso e aquilo. Somos contra invasões de terras, o problema é que o governo não estava nos ouvindo. Mas mentiu pra gente, porque ele prometeu um monte de coisa que não cumpriu. Isso ganharia a simpatia de muita gente. Ninguém está contra pessoas que hoje não têm a propriedade e terem a propriedade, mas da forma certa. Vou dar um exemplo bem curto. Ontem, saindo daqui do programa, eu fui pela Avenida Paulista. Tinha um corte, sindicatos de educadores. O direito é constitucional de manifestar-se contra uma realidade. Mas e o meu direito de ir e vir, que também é constitucional? Porque o direito de quem reclama é maior que o meu de transitar pela Avenida Paulista. Pior, uma questão também, era um sindicato de educadores, eu que sou estrangeiro falo português melhor do que eles. É absurdo. Mas essa questão é que a sociedade está cansada. É dizer, reclame tudo o que você quiser, mas não me atrapalhe. Não gere um problema na propriedade privada, na minha liberdade de me mover pelo país. Essa é a questão.